A paz de Cristo, eu me chamo Camila. Quero contar uma visão que tive há anos atrás, onde Deus me mostrou para onde vão e estão os rebeldes, desobedientes, perversos e etc. Mas quero começar do princípio. Bem, eu nasci num lar cristão. Tive o privilégio de crescer numa família abençoada, temente a Deus. Nasci no interior. Sou a mais nova de 7 filhos, 3 meninos e 4 meninas. Meus pais nos ensinaram a servir ao Senhor, a orar, louvar, ler a Bíblia. Eu conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Li mais de uma vez, porque meu pai, toda noite, reunia a família e lia uma porção das Escrituras. Isso desde que eu era pequena. Por anos, todas as noites ele fazia isso. E tinha que ser antes do jantar, porque ele dizia: primeiro o alimento da alma, depois o alimento do corpo. Isso era para que nós aprendêssemos que o alimento da alma é o mais importante. Então, por causa de meu pai, eu conheço toda a palavra de Deus. Só que conhecer a palavra de Deus traz responsabilidades. Deus trata diferente, com mais rigidez, quem já é sabedor de tudo. A quem muito é dado, muito será cobrado. Lucas 12:42. Mas o tempo passa. Eu e meus irmãos nos tornamos adultos. Cada um se casou e foi viver sua própria vida. Uns foram trabalhar na cidade e até uma irmã foi morar em outro estado. Mas sempre nos comunicávamos, pois meu pai nos ensinou a sermos unidos, a nos preocuparmos e ajudarmos uns aos outros. Então, mesmo distantes, não deixávamos de ser família. Eu fui a irmã que casou por último. Morei alguns anos em minha cidade, perto de meus pais. Mas, alguns anos mais tarde, Deus chamou meu pai e depois minha mãe, com apenas alguns meses de diferença. Depois disso, eu me desgostei do meu interior. Quis vir para a cidade. Foi depois disso que esfriei na minha fé. Eu fiquei triste com Deus por ele levar meus pais quase ao mesmo tempo. Com a morte dos meus pais, houve então a venda dos bens e a partilha. A casa dos meus pais foi vendida. E então, o mundo em que eu cresci, o da minha infância, desapareceu. Aquela época foi muito difícil para mim. O luto por eles quase matou a minha fé. Eu era muito dependente dos meus pais e agora eu me sentia muito só, mesmo estando casada. Com o tempo, parei de orar, parei de ler a Bíblia. Quando louvava, eu só chorava, porque todos os louvores lembravam meus pais. Então, parei de louvar. Aos poucos, tudo aquilo que estava dentro de mim foi se exteriorizando, vindo para fora. Então, comecei a cortar o cabelo, como uma forma de revolta. Comecei a diminuir o tamanho das saias. Comecei a adquirir adornos, comprando brincos, pulseiras e etc. Me interessei por programas de TV e distrações que antes não faziam parte da minha vida, mas agora tomavam quase todo o meu tempo. Eu tinha um cabelo que usava em forma de trança. Era bem comprido, mas agora ele estava nos ombros, porque eu havia cortado. Aconteceu uma ocasião especial.
em que uma de minhas irmãs veio me visitar. E quando chegou, ela viu meu estado mundano: cabelo curto, saia curta, brincos. Ela disse que nem me reconheceu. Foi logo perguntando por que eu estava negando a Jesus e me rebelando contra Deus. Quando eu ouvi isso, eu desabei no sofá, porque, em poucas palavras, ela descreveu o que eu estava fazendo aqueles últimos meses. Mas eu não queria admitir que eu estava negando a Jesus, abandonando a Jesus. Estava magoada por ele ter me tirado meus pais. Essa minha irmã que veio me visitar, ela era a mais velha. E ela era assim, não mandava recado, gostava de falar as coisas diretamente. Minha irmã tentou me explicar que a morte faz parte da vida, que cada um cumpre sua missão e depois é recolhido, que Deus é o dono da vida e que nossos pais estavam vivos com Deus e que tínhamos que ficar e permanecer na presença do Senhor para vê-los novamente. Eu ouvi e acreditei, mas não tinha força para fazer nada a respeito, então não mudei. Quando ela foi embora, eu só continuei a minha vida. Meu esposo, que também era cristão, só me consolava nas noites em que eu não conseguia dormir. Ele dizia que estava orando e jejuando por mim e que Deus me resgataria daquela tristeza. Ele era muito paciente e muito amoroso. Eu louvo a Deus por ele ter me dado um marido tão paciente. Porém, a minha rebeldia estava aumentando. Foi bem nessa época que Jesus me arrebatou. Enquanto meu esposo orava e jejuava por mim, eu, de tanto ver TV, estava decidida a fazer umas tatuagens. Já havia conversado com um tatuador e marcado a sessão. Exatamente um dia antes, eu estava terminando de dobrar umas roupas e estava sentada no sofá vendo TV. O programa mostrava a reportagem de um vulcão, o Santa Helena, nos Estados Unidos, que havia entrado em erupção após 120 anos de inatividade. Acho que o ano era 1980. A partir daquela notícia, mostraram várias curiosidades sobre outros vulcões ao redor do mundo. O círculo de fogo do Oceano Pacífico, o poder da lava, das cinzas, o número de vítimas, tudo aquilo me impressionou muito. De uma hora para outra, dezenas de pessoas tiveram suas vidas ceifadas. Lembro que, enquanto pensava sobre isso, meus olhos pesaram. Eu não tinha dormido quase nada na noite anterior. Não sei dizer exatamente em que momento aconteceu, mas eu comecei a cochilar. E comecei a ver na tela da TV um mar de fogo borbulhando. E eu sentada ali. Era tudo vermelho e amarelo. E eu olhando aquela imagem. Daí, comecei a ouvir gemidos. Depois, gritos. Depois, reclamações, maldições, palavrões. Comecei a me incomodar, sobretudo com os palavrões. Eram várias vozes que se misturavam. Eu nunca ouvi palavrões dentro da minha casa e nunca falei também. Me lembro de ter pensado que era uma tortura ter que ficar, nem que fosse um segundo, perto daquelas pessoas, falando tantos palavrões. Quando pensei isso, comecei a ver essas pessoas. No começo, eram só formas de pessoas que se moviam dentro daquele mar de fogo, sem roupas, sem cabelos, sem características. Não dava para saber quem era homem ou mulher. Apenas mãos, cabeças, corpos, todos se movendo.
e gemendo, gritando, pedindo socorro, misericórdia, mas também se lastimando e blasfemando. Foi aí que, de uma hora para outra, aquelas formas se transformaram em pessoas, a coisa mais incrível. Uma daquelas almas foi erguida da lava. Criou cabelos, unhas, roupas. Era uma mulher e se chamava Edith. Não me pergunte como eu sei, eu só sei. Edith era uma moça que teve uma infância difícil, cresceu sem família, revoltada, virou mulher da vida. Eu via ela no seu quarto, se arrumando para sair, para trabalhar à noite. Ela colocava pulseiras nos braços, anéis nos dedos, perfume forte, tudo para atrair os homens a ela. Deus me falava nessa hora que todos aqueles adornos representavam rebeldia contra ele. Só ela se arrumando, eu já sentia a aversão e tristeza que Deus sentia. Mas isso piorava. Ela saía e se relacionava com vários homens, e alguns deles ela roubava. Deus me mostrava que durante anos ela teve uma vizinha que tentou chamá-la para a igreja, para ouvir a palavra da vida, mas ela não quis. Edith não acreditava que Deus supriria suas necessidades se ela parasse de ganhar a vida daquela maneira. Ela dizia à vizinha: "Me deixe em paz, vá cuidar de sua vida. Eu não quero o seu Jesus. Seu Jesus não tem dinheiro para me dar." Eu vi quando ela fechou os olhos pela última vez no quarto de um motel. Ela tentou roubar um cliente, mas ele viu e bateu nela. Ela ameaçou denunciá-lo e ele, como era casado e não queria que a esposa descobrisse, arrombou a porta do banheiro onde Edith havia se trancado e apertou o pescoço dela até tirar a sua vida. Assim que ela fechou os olhos, sua alma desceu ao inferno e ela começou a gritar pela dona Inês, pela irmã Inês. Enquanto ela gritava, outra voz dizia forte: "Após a morte segue-se o juízo. Após a morte segue-se o juízo." E eu, como conhecia a palavra de Deus, sabia muito bem aonde isso estava escrito. Hebreus 9:27. Depois disso, outra alma foi erguida das chamas e ganhou cabelos e roupas. Vi um púlpito e ele foi colocado atrás dele. Era um pastor. Ele se apoiava no púlpito e começava a falar, mas eram palavras desencontradas, eu não compreendia nada. Fiquei sem entender o que era aquilo e me esforçando para compreender o que ele dizia. Mas, de novo, a voz me falava. Ele não pregava a minha palavra, a palavra da verdade. Ele só falava o que convinha a ele. Pedia dízimos, ofertas e tratava minhas ovelhas como se fossem dele. Eu confiei a ele um rebanho para ele cuidar, alimentar, alegrar, orar por ele. Mas ele só extorquiu, fez acepção de pessoas, magoou muitos. Muitos saíram da igreja e dos meus caminhos escandalizados por causa dele e nunca mais voltaram. Morreram perdidos e essas almas eu requeri da mão dele. Ele se entregou à avareza, ao amor ao dinheiro, e isso o impediu de amar. Isso fez ele rejeitar minha palavra e ensinar outros ensinos que não eram o que eu deixei escrito. E a voz falou para mim: "O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males." Mas a voz falou para mim, e enquanto era recitado o versículo, a passagem, tudo estremecia. Era estrondoso.
era o poder da palavra. Nessa hora, eu estava no chão, cobrindo a cabeça com as mãos, mas a voz me falava: fica de pé e vê o que eu vou te mostrar. Quando ele falou isso, eu levantei e estava no meio de um vale. Só que meu corpo começou a tremer de pavor. Diante de mim, centenas de pessoas dentro de covas abertas. Eram covas grandes. Irmã, os meus queixos batiam um no outro. Não era de frio, era de medo. Essas pessoas rolavam nessas covas, tentando se livrar de grandes larvas que as devoravam. Dentre essas almas, uma jovem me olhava nos olhos e me via, percebia a minha presença. Quando ela me olhava, eu via toda a vida dela. Nesse momento, comecei a chorar e a pedir: Deus, não, eu não quero ver mais nada. Mas a visão continuava. Então, eu via a mãe dela ajoelhada na igreja, chorando por ela, a mãe pregando para ela e ela blasfemando de Jesus, dizendo que, quando ficasse velha, viraria crente. Eu via ela dentro do seu quarto, consumindo fumo e ouvindo música de rock. A mãe dela batia na porta do quarto e pedia para ela baixar o som, mas ela gritava um palavrão para a mãe e mostrava o dedo. Eu vi um senhor idoso infartando dentro da casa dela, por causa dela. Porém, o que aconteceu depois foi pior. Ela entrou no banheiro para tomar banho e eu vi as costas dela cobertas de tatuagens. Eram flores, pássaros, símbolos desenhados, depois caveiras, cruzes. À medida que ela andava, vinham demônios como sombras e começavam a entrar e a sair das tatuagens dela. Eu contava os espíritos: espírito de rebeldia, espírito de prostituição, espírito de sensualidade, espírito de mentira, espírito de engano, espírito de inveja, espírito de idolatria, espírito de loucura, espírito de luxúria. Eram dezenas. Eu sentia dó dela, totalmente dominada pelas legiões. Depois, eu via a mãe dela assistindo ao jornal na TV. E lá, alguém dizia que o corpo daquela jovem havia sido encontrado num rio, porque ela havia pulado de uma ponte. Porém, Deus me mostrou a verdade. Ela foi empurrada da ponte pelo namorado e mais 3 amigos dele. E ela estava no inferno, porque rejeitou a palavra que a mãe dela pregava. E por entregar seu corpo para servir de morada para os espíritos imundos. Ela olhava para mim de dentro da cova e gritava: eu estou aqui porque blasfemei do santo. Eu rejeitei a salvação. Eu destruí a minha alma. Ninguém cuida da minha alma. E os vermes entravam pela boca dela, rasgando e forçando a passagem pela garganta dela, vários deles ao mesmo tempo. E ela não morria, só agonizava sem parar. Eu olhava para ela, aterrorizada, e naquela hora me vinha à mente a sessão com os tatuadores que eu havia marcado. E a voz bradou dizendo: este é o lugar dos rebeldes e desobedientes. As minhas estruturas tremiam de medo e pavor. O tempo todo eu perguntava em pensamento se era um sonho ou se eu iria ficar naquele lugar também. Depois,
Eu estava num lugar que parecia um deserto escuro. Ventava forte e o vento trazia areia para os meus olhos. Então eu mal podia ver. Mas ouvi gritos, homens gemendo e chicotes batendo. Eu tentava olhar e via ao longe monstros. Eu não podia acreditar. Eram várias criaturas enormes, criaturas de chifre, com chicotes nas mãos, batendo em homens, colocando-os em fila. Eu comecei a gemer de medo, porque eles estavam vindo na minha direção e eu sabia que eles iam me bater também. De repente, eu senti uma dor imensa que me jogou no chão. Minhas costas estavam em brasa e em carne viva. Olhei para cima e vi um demônio com aparência de mulher. Era um demônio com órgão genital masculino, porém o cabelo e a face eram femininos. Tinha os olhos repletos de argolas e o corpo de vários piercings pendurados. O cabelo era cor de fogo e ele dizia que eu era dele porque eu havia aceitado que ele usasse o meu corpo. Na hora, eu entendi que ele falava dos adornos que eu usava. Ele começou a me chicotear e arrancar pedaços do meu corpo. Comecei a gritar desesperada por Jesus, pedindo misericórdia, perdão, socorro. Foi aí que a voz me falou: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Esse era o versículo preferido do meu pai. Eu lembrava onde estava e gritava. De repente, eu abri os olhos. Estava deitada novamente no chão da minha sala. A TV ligada e meu corpo queimando. Ainda sentia tudo. Então, levantei, corri para o banheiro e entrei embaixo do chuveiro. Fiquei lá até meu corpo esfriar. Eu sentia minha pele queimando. Chorei horrores ali. Ao mesmo tempo que eu pedia misericórdia e perdão ao meu Deus, eu também agradecia por Ele não ter me deixado naquele lugar, por ter sido uma visão, por não ter sido real. Isso queria dizer que eu tinha mais uma oportunidade, mais uma chance. Mas ainda não podia acreditar que aquilo havia acontecido comigo. Quando meu esposo chegou, contei a ele. Ele me ajudou a tirar tudo que era imundície do meu guarda-roupas. Adornos, roupas indecentes, maquiagens e etc. Liguei para o tatuador desmarcando e disse a ele que ele largasse essa profissão de cortar e marcar o corpo das pessoas, porque isso era coisa do inferno. Mas Jesus queria salvá-lo e disse que havia tempo ainda para ele também. Ele me xingou de louca e mandou eu cuidar da minha vida. Depois eu percebi que não deveria ter falado com ele daquele modo, mas eu estava muito chocada com a experiência que havia acabado de passar e queria contar para todo mundo o que havia acontecido comigo, para que as pessoas entendessem que enquanto estão aqui, ainda há oportunidade de salvação. Depois, meu esposo foi lá visitar e explicou melhor. Porém, o tatuador continuou achando que éramos loucos, mas disse que talvez depois visitasse nossa igreja. Alguns anos depois ficamos amigos e o ganhamos também para Jesus. Glória a Deus. Eu glorifiquei a Deus, irmã, que Ele me mostrou a verdade antes de eu marcar o meu corpo.
Eu voltei para a igreja e nunca mais me afastei. Larguei as coisas do mundo e procurei a santificação. Hoje eu tenho 60 anos e estou de pé para a glória de Deus. Quando contei isso para meus irmãos, eles choraram. Eles sentiram a presença de Deus e nós nos alegramos, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. Então, hoje eu venho aqui contar essas coisas a todas as pessoas do seu canal. O mais importante não é o que eu vi, ou o que eu vivi, ou o que eu passei nessa experiência, mas o mais importante é que nós estamos aqui ainda. E enquanto nós estivermos aqui, há uma esperança. Então, quero dizer isso para todos vocês. Não sei o que você está fazendo que desagrada ao Senhor, mas há esperança para você. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E também diz: filhinhos, não pequeis, porém se pecardes, há um advogado no céu. Você tem um advogado no céu. Se arrependa dos seus pecados enquanto é tempo, volte atrás e o Senhor Jesus irá te perdoar, te lavar com o seu sangue e te levar para o céu. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.